Infelizmente, eu perdi o início do vídeo, mas a nossa receita de hoje vai ser esse bolo de prestígio. Usar o liquidificador. Você pode usar a batedeira também, não tem problema. E no liquidificador a gente vai colocar os 3 ovos, meia xícara de óleo e 1 xícara de leite. Então a gente vai bater tudo aqui no liquidificador por 3 minutinhos ou até a massa ficar esbranquiçada. Eu particularmente gosto de peneirar o ovo para tirar aquela pelinha, sabe? Para não ficar talvez um cheirinho de ovo desagradável. Então eu prefiro coar ele. Então, eu vou coar, vou pôr tudo aqui e já vou bater. Então depois de ter batido a massa ali no liquidificador, vou colocar a farinha de trigo, o açúcar, o fermento, o chocolate e o coco. Aí a gente mistura. O açúcar vai ser 1 xícara. Uma xícara de achocolatado. O Toddy é melhor porque ele deixa o bolo mais escuro. Mas pode usar outro tipo de achocolatado. Duas xícaras de farinha de trigo. E 1 colher de fermento. Aí a gente pega aquela misturinha que a gente bateu e coloca aqui nessa parte seca de farinha. O meu ficou nessa consistência por causa do óleo de coco. Então ele ficou um pouco granulado aqui. Mas a massa ela tem que ficar totalmente líquida, ó, tá vendo? Só que o meu ficou essa partezinha aqui por causa, ó, do coco, o óleo de coco. Aí a gente vai misturar bem. Então, depois da gente ter misturado a parte sólida com a parte líquida, aqui, aí a gente vai pôr coco a gosto. Aí, por último, coloco o coco e mexe. Eu não vou colocar muito, não. Mas aí vai de cada um, né? Às vezes você quer colocar bastante. Eu acho que o coco, ele é muito forte. E depois, no recheio, vai um pouquinho mais de coco. Então tem que tomar cuidado, porque o coco, ele tem um gostinho bem marcante, né? Fica assim a massa, ó. Bem bonita. Então agora eu já vou colocar na assadeira. O forno já tá ligado, já deixei lá ligadinho para ficar bem quentinho.
Porque assim que a gente já coloca na assadeira, já tem que ir direto pro forno, porque assim que a gente coloca o pô royal, ele já começa a fazer efeito, né? Então, ele não pode ficar muito tempo, a gente não pode ficar muito tempo mexendo a massa. Então tá aqui, ó. Coloquei aqui. Essa assadeira é de fundo removível. Tem gente que não tem e só tem aquela normal quadradinha ou a do furinho no meio. Eu preferi com essa removível com fundo falso, por quê? Porque depois a gente tem que partir o bolo no meio e colocar o recheio, tampar e colocar a cobertura, né, a calda. Então, nesse caso, com o furinho no meio eu já testei, não dá muito certo. O legal mesmo é que ele cresça assim, uniforme. Aí fica até bonito, depois a gente decora por fora, coloca o recheinho no meio do bolo, aí fica muito legal. Mas quem não tiver a forma só com o furinho no meio ou aquela retinha também pode ser. Então eu vou lá colocar no forno agora. Então ele vai ficar aí de 30 a 40 minutinhos. Mas aí eu de vez em quando dou uma olhadinha, dou uma espetadinha pra ver se tá bom de tirar. Aí depois lá dentro, na cozinha, a gente faz a parte da cobertura, da calda. Aí eu vou mostrar passo a passo. Mas nessa parte, assim, o bolo vai demorar um pouquinho, porque depois que ele atingir o ponto de cozimento, a gente vai tirar do forno, vai esperar esfriar um pouquinho para poder desenformar ele, para poder abrir ele, senão ele esfarela. Então, nesse caso, seria apropriado a gente ter um pouquinho de paciência e deixar ele esfriar. Quem quiser até deixar preparado, porque o bolo vai demorar um pouquinho, né? A gente até colocou ele lá no forno, então dá para você preparar a calda colocando num recipiente como esse daqui, porque a calda ela não vai precisar ir no fogo, né? Então a gente não vai precisar ficar mexendo, nada, porque ela é crua mesmo. Por exemplo, aqui a gente vai colocar uma garrafinha de leite de coco, uma xícara de leite comum e 3 colheres de sopa de açúcar. Então aqui fala para você fazer essa misturinha aqui dentro e aí a gente só vai regar o bolo quando a gente tiver cortado ele ao meio. Então a gente corta ao meio e rega com essa calda para ele ficar bem molhadinho. Então se a gente até quiser preparar aqui, ó, talvez até já fica adiantado. Depois o recheio, a gente vai colocar uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina e 100 gramas de coco ralado. Aí o coco ralado entra aquela questão, ele é bem forte, eu não coloco 100 gramas. Às vezes eu coloco um pouco menos, 50 gramas mais ou menos. Aí a gente vai rechear o bolo, se até quiser fazer o recheio, porque aí você precisa colocar no fogo para engrossar. E por último a cobertura, que é 3 colheres de sopa de margarina, 8 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 xícaras de chá de leite. A cobertura também eu reduzo um pouco o leite, porque senão fica muito tempo no fogo e eu acho desnecessário. Então quem quiser já ir preparando a calda, só misturar todos esses 3 ingredientes, deixar reservado. O recheio e a cobertura já pode ir no fogo para dar o ponto, porque quando o bolo estiver saindo, aí é só a gente rechear. Mas aí vai a critério. Então eu vou fazer o meu aqui e aí eu mostro passo a passo como eu faço. Então aqui eu já vou preparar a calda. Eu vou colocar aqui o vidrinho de leite de coco.
3 colheres de açúcar. Aqui fala para colocar 1 xícara de leite, mas eu vou colocar só meia, porque eu gosto da cobertura assim, a parte que fica molhadinha, eu gosto ela mais cremosa com o leite de coco. Então eu vou colocar o leite aqui de vaca só para diluir. Então a gente vai abrir o bolo ao meio e a gente vai molhar as 2 partes, tá? Então agora é só misturar aqui, ó, até derreter o açúcar, tá vendo? Ela vai ficar nessa consistência. Então eu altero um pouco a quantidade. Eu não sigo assim exatamente a receita, e deu super certo a cobertura, a calda. Ficou bem gostoso. Então agora a gente vai fazer o recheio. Uma coisinha dessa de leite condensado aqui dentro. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga, né? No caso eu uso manteiga. E 100 gramas de coco ralado. Aí eu disse que eu não uso 100 gramas porque eu acho muito coco. Então vou pôr aqui 2 colheres mais ou menos. Ele vai virar assim um ponto de um beijinho. Esse daqui a gente vai rechear o meio do bolo. Então a gente vai regar com essa misturinha aqui de leite de coco. E depois a gente vai rechear ele com essa mistura aqui. Então o ponto dela é até desgrudar do fundo da panela. Vai deixar bem durinha. A gente vai mexer aqui. Na hora que ela tiver num ponto bem grossinho, aí a gente para. Só não precisa deixar muito duro a ponto assim de brigadeiro, sabe, de beijinho, que aí é o ponto de enrolar, porque na hora que a gente for espalhar no bolo, vai ficar muito ruim, né? Vai ficar duro. E aí a gente pode esfarelar o bolo. Porque o bolo fica bem fofinho, viu? Fica uma delícia. Então a gente deixa grossinho assim, mas com meio líquido, né? Porque aí fica mais fácil de espalhar. Então essa é a consistência que eu gosto de deixar ele, ó, bem grossinho, pra poder esparramar no bolo. Então vou deixar aqui esfriando e depois a gente recheia o bolo. Agora nós vamos fazer a cobertura. A cobertura, ao contrário do recheio, ela precisa ser bem consistente, porque é onde a gente vai cobrir o bolo. O recheio não, o recheio porque pode esfarelar, né, na hora que a gente for espalhar. Agora a cobertura não. Ela vai 3 colheres de sopa de margarina. Então eu não vou colocar tudo isso, porque eu acho muito. Então eu vou colocar aqui 1, 2. Nesse caso eu uso manteiga, né? Eu acho mais saudável, mas quem usa margarina pode pôr a margarina. Vou colocar só 2. Eu não acho necessário 3 colheres. 8 colheres de sopa de açúcar. Também acho muito. O bolo fica muito enjoativo. Então eu vou colocar umas 4 colheres. Acho que tá bom. Acho que faz até mal, né? Muito açúcar. Aí pede 2 colheres de achocolatado. A gente pode pôr 2 colheres.
E é bom a gente reduzir no açúcar também, porque o Toddy, o achocolatado, já tem açúcar, né? Então acho que fica muita coisa. E 2 xícaras de leite. Então eu também altero no leite. Porque na hora de reduzir, fica muito tempo no fogo, demora muito para reduzir. Também não acho necessário. Então eu vou colocar uma xícara. Eu vou misturar aqui, ó. E dá certo. Da mesma forma que vocês colocarem a medida que pede a receita, dá certo. Eu já fiz assim, seguindo a receita. E coloquei 2 xícaras de leite. Achei que foi muita coisa, eu demorei demais pra conseguir o mesmo ponto, né? Então eu prefiro colocar um pouco menos de leite, um pouco menos de manteiga ou margarina e um pouco menos de açúcar, porque fica muito doce, eu não acho necessário. Então agora a gente vai esperar, ele vai ficar bem firminho, na hora que desgrudar do fundo da panela, que ele ficar bem grossinho, aí é só esperar esfriar e depois a gente recheia o bolo. Recheia não, né? Põe a cobertura por cima. Fica muito gostoso, mas tem que ter tempo e paciência. Porque é um bolo assim maravilhoso, uma delícia para visitas e tal, só que não é um bolo que dá para você fazer de última hora. Você precisa se planejar, ver tudo que precisa, porque esses dias atrás eu fui fazer para umas visitas e na hora que eu abri o armário, não tinha isso. Abri a geladeira, não tinha aquilo. E aí foi bem complicado, o bolo não ficou tão gostoso. Esse bolo, se você tiver paciência, fica tipo um bolo de padaria. Bom, então, eu vou terminar aqui a minha cobertura e aí eu volto para mostrar como que fica. Esse bolo já ficou pronto. Eu sempre faço esses furinhos assim, para ter certeza que ele assou. E para também esfriar mais rápido, né? Então eu vou desenformar ele aqui. Desenformei. Eu vou colocar aqui, ó. Acho que eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou cortar ele, porque eu acho que aí fica mais fácil de tirar uma camada e depois tirar outra. Então essa daqui... eu quero aquele cortador de bolo, porque ele sai por igual. Com a faca é meio difícil, porque o meio aqui, ó, corre o risco dele desabar. Então, a gente pega com cuidado aqui, ó. Ele tá bem fofinho e traz pra cá. Assim. Vendo? Aí ele fica com as 2 partes. Essa parte, as 2 partes nós vamos regar com aquela mistura do coco, açúcar e leite. Essa daqui, ó. Então, para ele ficar bem úmido, a gente põe aqui essa mistura. Agora, esse recheio, a gente coloca bem aqui no meio.
E por último, a gente fecha. Então, ele é um bolo que fica bastante fofinho. Então, mesmo esfriando, ó, que ele tá super frio, a gente tem que tomar cuidado na hora de desenformar ou na hora de regar o líquido, aquela misturinha nele, pra ele não ficar mole, né? Então, a gente vem agora com a cobertura e aí tenta dar uma consertadinha nas laterais assim, para quase não perceber. Só que nesse caso aqui, eu acho que eu reguei muito essa parte, porque na hora que eu fui jogar ela por cima, ela quebrou. E depois eu também achei que a assadeira ficou muito grande. Talvez se eu tivesse feito 2 partes de massa, pode ser que teria dado certo. O bolo teria ficado mais firme. Talvez também ele teria ficado mais alto, né? E não teria acontecido isso. Teria ficado um bolo mais bonito, mais apresentável. Mas eu vou comprar uma forma assim removível, só que menor. Aí vai dar certo.